Fala galerinha, estamos aqui mais uma vez para uma aula de matemática. Meu nome é Carlos, professor Carlos Lima, professor de matemática, e hoje o nosso foco é sobre fração. A gente vai trabalhar conceitos básicos para que você que esteja assistindo essa aula saiba entender o que é uma fração e como trabalhar com ela. Então, vamos para o nosso quadro que a gente vai começar. Olha só, o que é uma fração? Então vamos pensar assim, o que danado eu posso dizer que é uma fração? Fração é uma... Deixa eu melhorar aqui com outra cor. É uma parte. É parte de algo. Se eu tenho a parte de alguma coisa, de algo, eu tenho o que a gente chama de fração daquilo. Por exemplo, digamos que eu tenho um pedaço de bloco de concreto. Aí o bloco tá aqui, bonitinho, ele tá inteiro, né? Mas vamos supor que eu pegue e consiga quebrar esse bloco. Aí eu vou ter isso aqui, ó, preste atenção. Eu vou ter o bloco quebrado. E note que esse bloco, ele foi quebrado em duas partes, exatamente no meio. Olha o que eu falei agora. Ele foi quebrado aonde? Na metade. Então, quer dizer que essa parte aqui se transformou em duas dessa. Olha só, eu tenho um bloco inteiro aqui, ó, se a gente visualizar, é o mesmo de cima, certo? Beleza? Só deixei de uma cor diferente, é o mesmo de cima, ó, em cima e embaixo. O porém aqui embaixo está quebrado em duas partes. E quando eu fiz isso, essa quebra, eu tive o capricho de quebrar exatamente na metade. Então, quer dizer, cada uma dessas partes, ó, a parte 1, a parte 2, cada uma dessas partes é metade do bloco original. Então, tanto 1 quanto 2 é o que com relação ao bloco inicial, esse bloco verdinho escuro aqui. O 1 e o 2 são frações. Frações, pedaços, partes desse bloco de cima, certo? Então, eu quebrei o bloco de cima em duas partes. Duas partes o quê? Iguais. Se eu tenho pedaços de uma coisa inteira, então eu tenho o que a gente chama de fração. Então, tá aqui a ideia básica sobre fração. Fração são o quê? Parte de algo, pedaço, certo? Quando você divide algo em partes. Essas partes são as frações. Acredito que deu para compreender a ideia básica, mas vamos dar continuidade. Seguindo esse princípio básico aí, digamos que eu pegue uma corda, vou pegar uma corda, certo? Deixa eu só passar para outra tela aqui. Tá aqui minha corda. Vamos lá. Foi garantido que eu dividi essa corda em 4 pedaços, em 4 partes, ó. Primeira, número romano, ó. Segunda, terceira e quarta parte, certo? Então, os números ordinais, né? Primeira, segunda, terceira e quarta parte. Beleza, são os 4 pedaços dessa corda. E ainda digo o seguinte, são 4 pedaços iguais. Então, o primeiro é igual ao segundo em tamanho, o segundo igual ao terceiro em tamanho, o terceiro igual ao quarto. Ou seja, os 4 pedaços de mesma medida. Da mesma forma que eu fiz aqui com um bloco, eu fiz também com a corda. Fazendo isso, eu transformei tudo que era uma corda inteira, tudo que era um bloco inteiro, em frações, em pedaços dos mesmos, em pedaços deles mesmos, certo? Tanto o bloco quanto a corda. Mas como é que eu posso representar isso de forma numérica? Olha só. Cada parte dessa é um pedaço de uma coisa inteira, certo? Então isso aqui estava inteira. Tá? Inteira. Beleza. Se é parte inteira, toda a parte inteira é representada por 1. Certo? Toda a parte inteira é representada por 1. Quer dizer o seguinte. Eu peguei e dividi esse inteiro em quantas partes?
aqui. 1, 2. Então, a quantidade de pedaços que eu dividi, a gente vai colocar numa parte de baixo desse negocinho aqui, que daqui a pouco a gente entende o que é. E a parte de cima vai ser o que eu vou estar representando. Digamos que eu estou pegando essa parte aqui. Quantas partes eu estou usando? Eu estou usando só uma. De quantas? De duas que eu dividi. Eu dividi em duas, mas eu estou usando só essa aqui, ó. Só estou usando essa. Significa dizer que eu estou usando um pedaço de 2. Aí eu acabei de criar esse númerozinho engraçado aí, que é um número sobre outro, certo? O nome disso é fração. Então já sabemos como escrever uma fração. Vamos para cá. Eu dividi em 4 pedaços, não é isso? Digamos que eu estou usando esse pedaço e esse e esse. A quantidade de pedaços que eu dividi, eu coloco na parte de baixo. E a quantidade de pedaços que eu vou usar, eu coloco em cima. Se eu usei 3, então eu usei 3 de quanto? De 4. Eu usei 3 pedaços de 4. E novamente eu tenho o quê? Uma fração. Beleza? Deixa eu escrever cursivo para ficar melhor, né? Uma fração. Certo? Fração é um pedaço, é uma parte, e a gente acabou de entender. Olha, mas vamos começar a compreender melhor a fração quando a gente começar a dar nomes. Ó, a quantidade que eu estou usando é em cima. Está na parte de cima. A quantidade de vezes que eu dividi está na parte de baixo. Então, isso aqui também vai ter algum nome. Tem sim. A parte de cima, que é a quantidade, é um número que fica na parte de cima da fração, é chamado de numerador. A parte de baixo, que dá nome à fração, a gente chama de denominador. Então, ó, a parte de cima dá quantidade, a parte de baixo dá nome. Numerador dá número, denominador dá nome. Então, eu tenho 3 sobre 4. Ao ler isso, a gente vai ler o seguinte, ó. A parte de cima lê como um número mesmo, e a parte de baixo como um nome. Então, como é que seria? Seria 3 quartos. Aí, então, se eu voltar para cá, seria quem? A parte de cima, numerador. A parte de baixo, denominador. Então, aqui é o numerador e aqui é o denominador. Como é que eu vou ler isso aqui? Deixa eu trazer para cá. Vai ser 1 meio, que é metade. Então, a gente vai ter esses nomes aí, ó. Assim, sabendo do que eu estou tratando, como é que eu posso ler uma fração? A parte de cima, numerador. A parte de baixo, denominador. Então, vamos lá. 1 meio, 3 quartos, 5 sextos, 7 oitavos, 9 quintos. Aí, ó, preste atenção o que vai acontecer aqui. Eu vou ter 2 em cima e 11 embaixo. Toda vez que tiver esse valor aqui depois do 10, você vai ler um nome acrescentado de avos. Então, como é que eu leio isso aqui? 2, 11 avos. Beleza? Então é assim que a gente vai ler as nossas frações. Espero que estejam entendendo, viu, gente? Vamos lá pra cá comigo. Então, toda vez que você vê uma fração, eu estou vendo um pedaço de uma coisa. A leitura da fração começa entendendo que a parte de cima é numerador, a parte de baixo é denominador. E assim a gente consegue dar o nome à fração. Aquela história dos as 3 partes de 4. Então, 3 quartos. Uma parte de 2. Então, 1 meio. 6 partes de 9. Então, 6 nonos. Assim por diante. Tranquilo? É assim que a gente escreve a fração. Mas nossa aula ainda não acabou. A gente tem muita coisa para fazer ainda hoje. Vamos de volta para o quadro. Olha só. Eu posso pegar e dividir de diferentes formas uma coisa inteira. Mas a leitura se torna a mesma. Vê essa representação aqui, ó. Eu dividi de 4 formas diferentes.
a primeira forma aqui, a fórmula A, a forma B, o C e o D. Mas se você notar, eu dividi exatamente na metade aqui, então 1/2. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó. Aqui foi 1/2 e aqui também 1/2. Só que aqui eu divido na metade também, então ó, 1/2, aqui também na metade, 1/2. Então a forma como eu vou dividir um objeto, uma coisa inteira, não tem problema, você que vai escolher. Mas tudo que você fizer, se fizer de forma igual, a fração continua a mesma. Por exemplo, eu dividi assim, ó, desse jeito, ó, de cima para baixo, aqui de baixo para cima. Mesmo assim eu dividi na metade, por isso que eu tenho 1/2. No mesmo jeito foi aqui, no C e no D. Dividi na vertical, dividi na horizontal, mas também dividi na metade, então 1/2. As frações são as mesmas e a quantidade são as mesmas em cada caso. Beleza? Dando continuidade, a gente segue para como escrever uma fração. Eu vou levar em consideração o que a gente acabou de ver. Mas olha para cá. Se vocês notarem, eu acabei de escrever isso no quadro anterior, né? Vamos pensar o seguinte. Em quantas partes eu dividi o primeiro bloco? Bloco A. Em 4 partes. Então, ó, cada uma das partes é 1/4. Se eu usei 3, então dá 3/4. Mesma coisa aqui, ó, no bloco B. Eu usei quanto? Eu usei 3/4. Aqui no bloco C, eu usei 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3/4. Aqui no bloco D, 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 3/4. Aí o que dá como noção a primeira ideia de operação com frações. Operação com frações. Aí, o que são operações? É quando você utiliza uma união ou separação de coisas, certo? Quando você reparte, quando você ajunta as coisas. E a gente conhece as operações como adição, subtração, multiplicação e, por último, divisão. São as 4 operações que nós trabalhamos usando frações e qualquer outros números, como a gente já tinha aprendido. Mas como fazer, por exemplo, a adição? Vamos começar com a adição para a gente entender como é que inicia. Primeiro caso, você vai estar trabalhando com números que a parte de baixo, que a gente chama de quê? De denominador, são iguais. Então, se os denominadores são iguais, você vai pensar da seguinte forma. Denominadores iguais. Lembrando que a gente está trabalhando com que operação? Com a adição. Então, denominadores iguais. 1/4 mais 1/4. Perdão, que o quarto ficou frio aqui, né? Mais 1/4. Beleza. O que é que acontece com os denominadores são iguais? Repete o denominador uma só vez e soma os numeradores. Então, professor Carlos, o que é que eu tenho que fazer? Ó, preste atenção. Ele disse que é só uma vez para repetir, então só bota uma vez o 4 e vai somar os numeradores. Então aqui vai ficar aqui em cima 1 mais 1 mais 1. Logo, qual vai ser o resultado? 1 mais 1, 2 mais 1, 3. Então usei 3/4. 3 partes de 4. Se a gente notar, é exatamente isso que está acontecendo. Ó.
Eu dividi em 4 partes, em ambos os casos. E cada um dos valores são iguais. Quantos eu pintei? 1, 2, 3. 3 de quanto? De 4. Por isso que a solução dá 1 sobre 4. Dá 3 sobre 4. Que eu usei 3 partes de 4. Beleza? Cada uma delas, 1 sobre 4, 1 sobre 4, 1 sobre 4. Quando os denominadores são iguais, então eu vou usar esse procedimento. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou repetir o denominador uma só vez e somar os numeradores. Beleza, gente? Então, dando continuidade, vamos para mais algumas coisinhas, né? Deixa eu pegar aqui uma outra situação. Deixa eu pegar aqui uma situação que eu tenho uma plateia. Vamos lá. A situação é a seguinte, ó. Vou aumentar aqui para ficar melhor, né? A plateia de um anfiteatro, de um teatro, né? É porque eles usam esses nomes bem legais, certo? Mas é um teatro, para ficar mais fácil entender. Está dividido em 2 setores, o setor A e o setor B, conforme o desenho, né? Ambos com a mesma quantidade de lugares, conforme representado na figura. Tá aqui o setor A, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 lugares aqui. Certo? 12 lugares. E aqui também vai ter 12, porque é o que ele fala aqui no texto, né? Mas vamos pensar o seguinte. Se eu tenho 12 desse lado e 12 desse outro, eu vou ter exatamente quanto? 24. Então eu estou dividindo esse cenário aqui em 24 partes. Certo? Mas se eu vou pensar de forma bem distinta, vou pensar assim. Digamos que esse lugar está assentado, tem gente sentado, esse tem, esse e esse aqui. Aí desse lado ficou uma pessoa aqui, outra aqui e outra aqui. Como o total de lugares é 24, a gente vai pensar... Quantos lugares estão ocupados? Qual é a fração que corresponde aos lugares ocupados? Primeiro, embaixo fica o total de partes que foi dividido, né? Eu dividi em 24 lugares, os locais de assento, que estão entre 2 partes, né? Setor A e setor B. Aí vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas de 24. Então, eu tenho 11 pessoas em 24 lugares disponíveis. Então, se eu tenho 24 lugares e só tenho 11, é porque eu só ocupei 11 lugares. Esses são os lugares ocupados. E aqui o total de lugares que podem ser ocupados. Assim, eu consigo ter uma fração da quantidade de pessoas que está assistindo um espetáculo aqui. Certo? Aqui está o palco. Está assistindo um espetáculo aqui no palco. Então, quantas pessoas tem? 11. Então, a ocupação está como? Está 11 de 24. Está a metade? Não, a metade seria 12. Então, está um pouco menos que a metade de pessoas que dá a ocupação total. Mas, vamos pensar. Digamos que eu não quisesse fazer... o total, quisesse saber de setores, cada setor separadamente. Então, eu tenho 12, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 de quanto? De 12. Aí, vamos lá. Isso aqui tá o quê? Tá a ocupação do setor A. No setor B, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 de 12. Isso aqui é o setor B. Aí, olha. Como é que eu posso comparar? Como é que eu posso comparar essas frações? Como assim? Eu posso comparar frações se eu disser que uma é maior ou menor que a outra. Beleza? Ó. Para a gente entender direitinho, olha o que eu vou fazer para você.
eu vou direcionar vocês a dois símbolos, certo? A leitura é sempre da esquerda para a direita. Eu vou ter esse símbolo, parece um V deitado. Esse símbolo quer dizer maior que algo, certo? Maior que. Eu vou ter outro símbolo também, ó, que é um V deitado, só que ó, tá vendo que é invertido? E esse símbolo quer afirmar o quê? Ele diz o quê? Menor que. Esses símbolos são símbolos de comparação, certo? Símbolos de comparação. Beleza. Então vamos ver. Digamos que eu quero comparar o setor A com o setor B. Primeiro passo, eu só posso comparar duas frações se os denominadores estiverem iguais. Então, denominadores iguais eu consigo comparar. Acontece isso aqui? Acontece. Então, eu vou pegar 7 sobre 12 e vou comparar. Vou comparar aqui, ó, com a outra fração, que é 4 sobre 12. Presta atenção, que a leitura é sempre da esquerda para a direita. Se os denominadores são iguais, é só pensar nos numeradores. Quem é maior, 7 ou 4? O 7. Então, essa fração da esquerda é maior do que a fração da direita. Quer dizer que 7 dozeavos é maior do que 4 dozeavos. Da mesma forma, eu poderia ver o seguinte. Eu vejo o contrário, né? Eu tenho 4 dozeavos e quero comparar com 7 dozeavos. Lembrando que a leitura é da esquerda para a direita, né? Se os denominadores são iguais, e são, né? Aqui é 12, aqui é 12. É só olhar o número em cima. Quem é maior? 4 ou 7? 4. Então, quer dizer que essa fração da esquerda é menor que a fração da direita. Vou melhorar isso aqui. É menor do que a fração da direita. Beleza? Aqui maior e aqui menor. Lembrando que a esquerda para a direita é a leitura normal, né? Do jeito que a gente lê um texto, é da esquerda para a direita. E assim a gente conseguiu comparar frações. Vem para cá. Então, o que é que a gente fez até agora? Entendeu o que é uma fração? Sabe como ler agora? De cima numerador, de baixo denominador. E já consegue comparar frações. Lembrando que os denominadores na comparação precisam ser iguais. Daqui a pouquinho a gente trabalha outras situações em que os denominadores não serão iguais. Por isso que a gente tem que ter essa preocupação na hora de observar. Tá bom? Simbora. Olha só. Deixa eu pegar outra situação aqui. Vou pegar duas atividades aqui para a gente mostrar como responder, né? Olha só. Cada bloquinho desse representa que fração na figura. Aí vamos lembrar que aqui já está a resposta, certo? É só para a gente garantir que isso é verdade. Primeiro eu tenho que contar quanto está dividido a linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas se eu pegar apenas 1, eu estou pegando 1 de 10. Então 1 em cima, 10 embaixo. Isso aqui é 1/10. Tá aqui, ó, a leitura, certo? 1/10. Ok? Então, isso aqui é 1/10. Mas se eu pegasse, por exemplo, 4, então seria 4/10. A mesma coisa vai ser para cá, que fração corresponde à parte colorida. Tá vendo que eu só pintei 1 aqui. Então, 1 de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 de 6. Mas se eu pintasse aqui, ó, pintei 5, então seria 5/6. Beleza? 5/6. A mesma coisa aqui, né? Se eu pintasse, por exemplo, 3, seria 3/10. Vou melhorar aqui para ficar um negócio legal, né? 3/10. E assim a gente consegue fazer a leitura e a representação de frações. Vamos lá, dando continuidade.
para a nossa ideia de fração. Deixa eu ver cá. Pegar uma questão aqui bem interessante, ó. Lembrando que eu já estou colocando as questões com resposta, só para a gente garantir que aquilo é verdadeiro. Em um grupo de pessoas, de 26 pessoas, a metade delas mora no mesmo bairro. Quantas pessoas moram no mesmo bairro? Então, metade é uma divisão tudo por 2, né? Então, é 26 dividido por 2, que dá 13 pessoas. Isso significa o quê? Se é a metade, eu poderia ter 13 sobre 26. Que eu estou usando 13 de 26. É assim que eu escreveria a fração. Mas olha o que eu vou fazer. Preste atenção. Às vezes, a fração está muito grande para a gente ler. Então, a gente pode fazer o que a gente vai chamar de simplificar. Simplificar. E o que é simplificar? É a mesma coisa que reduzir, certo? Deixar menor. Assim, eu vou simplificar essa fração como? Para simplificar uma fração, você vai ter que fazer uma divisão, certo? E a gente divide sempre o mesmo número em cima pelo mesmo número embaixo. Como assim, professor? O valor que você usar para dividir em cima tem que ser o mesmo valor que você vai usar para dividir embaixo. Como aqui o único valor que dá certo é 13, então eu vou dividir por 13 em cima e por 13 embaixo. Aí eu vou estar fazendo o quê? Vou estar simplificando. Preste atenção no que vai acontecer. Isso vai ser igual, 13 dividido por 13 dá 1. 26 dividido por 13 dá 2. Então, a fração simplificada dessa aqui é 1 sobre 2, certo? Essa é a fração simplificada, ok? Então, toda vez que você tem uma fração que pode simplificar, você vai simplificar? Não. A gente tem que lembrar que isso tem que ser um critério que esteja sendo pedido. Por exemplo, qual a fração mais simples de 12 sobre 26? Qual a fração mais simples? Então, eu vou dividir isso aqui por 2. Ó. Vamos dividir por 2. Dividindo por 2, isso daqui dá 6. Dividindo por 2, isso aqui dá quanto? Dá 13. Então, 6 sobre 13 é a fração mais simples dessa daqui. Porém, eu estou pedindo para simplificar. Se a questão não exigir isso, então você vai deixar do jeito que está. No caso, 12 sobre 26, 13 sobre 26. Isso é um critério da questão. Querer que você faça uma simplificação. Então, vem para cá. Não é que a gente é obrigado a fazer a simplificação, mas é porque a gente deixa sempre a fração mais simples possível, melhor de ser olhada, de ser estudada, de ser falada. Por exemplo, 1 sobre 2 é melhor do que você 3 sobre 26 avos. É uma coisa mais simples e mais tranquila de se trabalhar. Lá na frente, quando vocês estiverem mais adiante no estudo de vocês vão notar que essa simplificação vai ter muita importância na resolução de outras coisas, de outros problemas que vocês vão visualizar, certo? Eu não vou mostrar como é, porque é um estudo muito mais na frente, mas, por exemplo, acho que vocês já ouviram falar uma história de equações, certo? Que muita gente vai dizer, eita, o bicho papão, vai ser muito complicado, a gente não vai conseguir aprender, mas vai. Só que se você não tiver essa base que a gente está aprendendo agora, esse estudo de fração bem legal, muito bem entendido, você vai ter dificuldade lá na frente. Então, o que é que a gente tem que pedir para vocês agora? Melhore o estudo de vocês sobre fração agora, porque vocês vão precisar lá na frente. Então, quanto melhor for o estudo agora, melhor vai ser na vida de vocês lá na frente. Ensino Fundamental 2, ensino médio e, consequentemente, lá na universidade. É isso aí, a gente vai ver coisas sobre fração na universidade também. Se você for para um curso de exatas, que é os cursos que mexem muito com matemática, com cálculo, você vai precisar usar frações. Então, nada do que a gente aprende ao longo da vida vai ser descartado, jamais. Eu posso não usar uma coisa constantemente, beleza, mas você vai precisar uma hora ou outra. Então, simbora para um bom aprendizado sobre frações, beleza? Qualquer dúvida, você vai questionar a professora, questiona aí a tia que você está do seu lado, pergunte ao pessoal que está lhe ensinando
as dúvidas que você tem. Anote, faça questionamentos. E se precisar de ajuda em mais alguns pontos que a gente vai abordar, não tem problema, a gente vai gravar mais vídeos e vai deixar você craque em fração, beleza? Então, a gente chega ao final da nossa aula. Essa foi só uma introdução do que é uma fração, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender. Tem as operações, tem MMC, MDC, que a gente vai aprender lá na frente, e a gente precisa mostrar para vocês passo a passo como isso funciona. Então, galerinha, tchau para vocês, beijão pro professor Carlos e até a próxima.